Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Apesar do apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões, o Benfica dispensou Jorge Jesus e confirmou que, independentemente de reputação, títulos conquistados e milhões investidos, o treinador é e será sempre o elo mais fraco. Jerry Silva, juiz-árbitro do TAD e autor do livro Treinador de Elite, Quem És?, regressa ao Jogo Económico para falar deste tema. Nesta primeira parte estreamos uma nova rúbrica do programa e vamos descobrir quanto desvalorizou o plantel do Benfica desde o início desta temporada, qual o jogador que mais desvalorizou com Jorge Jesus no plantel do Benfica e que craque português viu esfumar-se quase metade do seu valor de mercado em 2021. Para já, apresento os comentadores deste programa. Dou as boas-vindas ao Nuno Vinha e ao João Marcelino. Um bom ano para os dois. E introduzo também o jornalista do Jornal Económico, Rodolfo Alexandre Reis, que nos vai ajudar aqui nesta nova rúbrica do Jogo Económico, que se chama Hat Trick. Todas as semanas vamos trazer ao debate 3 números que marcaram a semana. Vamos então começar, Rodolfo, com o jogador do plantel do Sport Lisboa e Benfica que mais desvalorizou com este regresso de Jorge Jesus. Boa tarde, Zé. Em primeiro lugar, deixar aqui também os votos de um bom ano 2022 para ti, que é também extensível ao João Marcelino e ao Nuno Vinha, bem como todos aqueles que nos seguem. E é verdade, estamos a falar do jogador que esteve no epicentro e que causou o alegado despedimento de Jorge Jesus. Estamos a falar de Luís Miguel Afonso Fernandes, conhecido no mundo do futebol por Pizzi, ele que durante a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica desvalorizou 14 milhões de euros. Entre agosto de 2020 e dezembro de 2021, portanto um ano e meio, Pizzi passou de um valor de mercado de 22 milhões de euros para apenas 8 milhões. E os números da passagem de Jorge Jesus e do aproveitamento de Pizzi dentro das 4 linhas não mentem. No ano antes da chegada de Jorge Jesus, portanto em 2019, o médio de 32 anos tinha feito 30 golos e 19 assistências em 51 jogos, e neste ano e meio de Jesus o registro foi de 16 golos, 10 assistências em 75 partidas. Só uma última nota antes de passarmos ao debate. Só 5 jogadores quebraram a barreira dos 50 golos atualmente na Liga Portuguesa. E quem lidera essa lista? Pizzi, 72 remates certeiros. Muito bem. Vamos passar então ao debate com o Nuno Vinha e com o João Marcelino. Nuno, naturalmente temos aqui o fator idade, mas não é provavelmente uma grande coincidência que Pizzi tenha desvalorizado desta forma com este regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Sim, olá, boa tarde a todos. Um bom ano 2022 para começar. Sim, é um jogador com 32 anos. Eu acho que há aqui um momento chave quando os jogadores de futebol profissional passam dos 30 anos, começam obviamente a desvalorizar. Acho que esta desvalorização que o Rodolfo apontou tem algo mais, tem mais a ver, tem mais que se lhe diga do que apenas a idade. Obviamente a falta de preponderância na equipa, a falta de presença neste último período, nesta última temporada do Jorge Jesus à frente do Benfica, obviamente que acaba por desvalorizar um jogador que acho que ainda tinha muito para dar. Acho que é um jogador que tem as suas próprias estatísticas demonstram que é um jogador que pode ter uma preponderância grande até numa equipa como o Benfica, mas quando a equipa não é desenhada em função dele ou não é desenhada de forma a enquadrá-lo no modelo de jogo, então não há nada a fazer e não há forma que um jogador como o Pizzi tenha de sobressair e de manter o bom mercado que tinha até o momento. João. Bem, deixa-me dizer-te que o Jorge Jesus transformou o Pizzi de titular do Benfica em suplente do Benfica e, portanto, alguma desta desvalorização deve ser encontrada precisamente nesse facto. Isso tem a ver com várias alterações que existiram no futebol do Benfica, desde logo a mudança do modelo e do sistema de jogo, sobretudo do sistema de jogo. O Benfica joga hoje, jogava com Jorge Jesus em 3-4-3 e, portanto, os lugares que o Pizzi podia fazer, basicamente, eram aqueles dois
digamos, dos avançados interiores no apoio ao ponta de lança, porque hoje percebe-se, não só em função da idade, mas também com aquilo que é o ritmo de jogo do jogador, que não é aconselhável que jogue, por exemplo, no miolo, onde ele também jogou durante alguma parte da sua carreira. Portanto, essa desvalorização, que é natural em função da idade, foi catalisada pelas opções técnicas de Jorge Jesus e do Benfica. E eu, enfim, não as ponho em causa, sinceramente, não tenho motivos para isso. Acho que o plantel do Benfica se enriqueceu bastante também nos últimos anos, com a entrada de outros jogadores, como o Everton de Cebolinha, como o Darwin Núñez, como o Yaremchuk, que vieram trazer mais concorrência ao plantel e, portanto, essa tendência de um jogador desvalorizar com a idade, nós vemos está bem presente em outros jogadores. Nós olhamos hoje para o top da valorização de transfer market, vemos que nos primeiros já não está nem Cristiano Ronaldo, nem Messi, nem outros jogadores que estavam no passado. Portanto, essas mudanças são naturais. Eu digo que no caso de Pizzi, isso aconteceu porque, obviamente, ele perdeu estatuto e perdeu espaço dentro da equipa do Benfica, e eu, olhando para aquilo que é hoje o plantel do Benfica, não sei se estará ao alcance dele voltar rapidamente ou inverter esta tendência que, como eu digo, acompanha a tendência da biologia. Né? Muito bem, vamos avançar para o segundo número, Rodolfo, e tem a ver com a equipa da Primeira Liga que mais desvalorizou desde o início da temporada até ao final do ano passado. Exatamente, Zé. E continuamos a falar do Benfica, que foi efetivamente o plantel que mais desvalorizou neste período de tempo. Foi uma quebra de 32,85 milhões de euros entre 1 de agosto e 27 de dezembro. Foi o plantel da Liga que mais desvalorizou, uma queda de 10,2%, passando dos 323 milhões para os 290 milhões de euros, o que não deixa de ser surpreendente, tendo em conta que o Benfica passou a fase de grupos da Liga dos Campeões, onde tinha no grupo o Bayern Munique e o Barcelona, independentemente de podermos achar que este Barcelona não é o Barcelona de anos atrás, mas é sempre o Barcelona. E lá está, o Benfica passou a fase de grupos daquela prova que é considerada a prova onde os jogadores aproveitam para se valorizar, mas que, pelos vistos, não foi o caso do plantel do Benfica. Mas há sempre uma exceção que confirma a regra, que foi Darwin Núñez, que foi o único jogador do plantel a aproveitar, por assim dizer, esta fase de grupos da Liga dos Campeões para se valorizar. Passou para uma valorização atualmente de 32 milhões de euros, portanto o seu passe valorizou em 12 milhões. É o segundo jogador mais valioso da Liga. E tudo isto ocorreu num período em que a Liga Portuguesa valorizou 2% e, portanto, foi das ligas europeias que mais valorizou. João, aquela situação de o grande palco ser a Liga dos Campeões, o Benfica esteve muito bem na edição, tem estado muito bem na edição desta época da Liga dos Campeões, mas, de facto, uma desvalorização de 10,2% é sintomática. E parece com o facto do Benfica não ganhar, quer dizer, ganhar competições também nacionais também é muito importante, e depois também há a política de fundo, e eu acho que é isso que vai estar em causa no Benfica nos próximos meses, que faz todo o sentido, uma lógica de querer ganhar a curto prazo, que se contratem jogadores de 30 e tal anos, como o Otamendi, como o Vertonghen, mesmo jogadores que já passaram talvez o melhor período das suas carreiras, como João Mário e outros. Mas isso tem um preço, é que depois a valorização do mercado não acompanha. Normalmente as grandes valorizações estão associadas também à idade e ao potencial que se descortina num determinado jogador. Eu, por exemplo, foi aqui falar do caso do Darwin, mas, por exemplo, o Paulo Bernardo, com meia dúzia de minutos, foi dos jogadores do Benfica que mais valorizou, valorizou 3,5 milhões de euros para salvo erro, para um total de quase 5 milhões neste momento. E houve outros jogadores também que se valorizaram um pouco. Eu diria que a política desportiva do Benfica deve ser invertida e deve, na minha opinião, tentar conjugar de uma melhor maneira a fiabilidade do jogador e a capacidade atual com aquilo que é o seu potencial de desenvolvimento futuro. Nós vamos daqui a pouco falar do caso do João Félix, mas o João Félix foi vendido na altura pelos valores que foram, 120 milhões de euros para o Atlético de Madrid, potencial, não só pela época que fez, mas pelo
pelo potencial que tinha. E é isso que faz andar essa agulha, é muitas vezes o potencial associado à idade. E o Benfica tem que aí apostar talvez um bocadinho mais na academia, porque se o fizer, terá mais êxito nessa matéria, sendo que, é preciso assinalar isso, o Benfica ainda hoje, face aos valores do Transfermarkt, é o plantel mais valioso de Portugal. E não se vê isso dentro do campo. Nuno, como é que vês esta quebra do Benfica na primeira parte da temporada? Na verdade, não, só voltar um bocadinho atrás. Eu não sei se a valorização relacionada com a temporada da Liga dos Campeões já se faz sentir sem haver uma janela de transferências associada a esse momento em que é feita uma contabilização. No final desta edição da Liga dos Campeões, quando começarem a perceber quais é que foram os melhores 11, quais é que foram os piores 11, mas quais é que foram os jogadores por posição que podem ter sido mais influentes, esse valor, não é? Poderá ser feito. Eu acredito que essa valorização é feita mais em períodos concretos da janela de transferência ou de verão ou agora esta de inverno. Não sei se essa contabilização da qualificação do Benfica para os oitavos de final, não sei se já está tido em conta. Uhum. Por outro lado, há aqui um ponto que é incontornável. Nós ainda não falámos dele, é um jogador com que tinha um grande potencial no Benfica de valorização, que era Luca Waldschmidt, e que acabou por sair basicamente pelo preço com que entrou. E, portanto, na verdade, esse jogador é um jogador que pode enfim, no próximo destino, pode eventualmente ser um jogador alemão, um jogador com potencial, é um jogador elegível para a seleção alemã, muito provavelmente, e o Benfica praticamente contratou-o para quê? Para a posição que seria ocupada agora pelo Pizzi, não é? E que também lhe estava a tapar o lugar, e que por acaso acabou por não render nada com isso. Acho que o João tem razão quando está a dizer que as valorizações de jogadores ocorrem quando os clubes têm um planeamento definido a mais longo prazo do que apenas contratar jogadores para momentos muito concretos. Essas contratações às vezes são precisas, mas uma aposta sólida na formação, a valorização dos jogadores locais, de cantera local, com contratações precisas e de investimento, como foi o caso, eu lembro-me do caso de Di Maria. Se calhar muita gente estava à espera que o Everton fosse um novo Di Maria do Benfica e não foi. E se calhar não vai ser, ou pelo menos com este treinador não conseguiu que fosse. Talvez um próximo treinador com uma visão diferente sobre aquilo que é a forma de jogar do Benfica, talvez consiga valorizar jogadores que neste momento estão claramente abaixo daquilo que é o seu rendimento, ou jogadores como o Rafa que não deveriam estar a desvalorizar, mas estão. Rodolfo, muito rapidamente, o último número para esta primeira parte, para uma análise também muito rápida do João Marcelino e do Nuno Vinha. O João já falou aqui, estamos a falar de João Félix, jogador do Atlético Madrid, que acabou por desvalorizar no ano civil de 2021 o seu valor de mercado passou dos 100 para os 60 milhões de euros, portanto uma perda de 40 milhões de euros, que no fundo acaba muito por se refletir naquilo que foi a última época do João Félix, marcada por várias lesões, e também lá está por aquilo que o João falava há pouco do sistema tático e do modelo de jogo, neste caso do Diego Simeone. Do Simeone. Muito bem. O João Félix, que neste último ano civil jogou apenas 534 minutos na Liga Espanhola, marcou 2 golos e fez uma assistência. Na Liga dos Campeões fez 245 minutos sem qualquer golo e apenas uma assistência, e ainda para tocar ainda na Seleção Nacional jogou apenas 22 minutos em toda a fase de qualificação para o Mundial de 2022. Só aqui para rematar, e até porque estar por vezes numa lista onde estão Messi e Neymar pode ser sinal de que as coisas estão a correr bem na época desportiva, mas neste caso não. O João Félix ocupa o 4º lugar do top 10 do Transfermarkt dos jogadores que mais desvalorizaram no último ano civil, juntamente onde estão Messi e Neymar. O argentino perdeu também 40% do seu valor de mercado e, tal como João Félix, tem agora o seu passe avaliado em 60 milhões de euros, enquanto Neymar, neste período, viu o seu passe diminuir em perto de 40 milhões de euros, estando agora avaliado em 90 milhões. Nuno e João, uma frase apenas para fecharmos então esta primeira parte. Não temos mesmo tempo para mais. É a vida. Nuno. Eu se calhar, a única frase que me ocorre é que talvez seja uma questão do efeito base. Talvez ele tenha sido sobrevalorizado à partida e agora esteja a calibrar para um valor mais adequado àquilo que vale realmente em campo. Vamos ver. É a vida, como diz o João Marcelino. Exato. Passamos então agora para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar do Benfica, de Jorge Jesus e dos treinadores de elite. É já a seguir.
Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Liderança, inteligência emocional, mentorização, equipas multidisciplinares e comunicação são características apontadas como essenciais para um treinador de elite no futebol. O que falhou neste remake da relação entre Jorge Jesus e o Benfica? O que se sabe sobre os motivos para o divórcio dignificam as duas partes? Connosco temos Jerry Silva, juiz-árbitro dotado e autor do livro Treinador de Elite, Quem És? Muito obrigado, doutor Jerry Silva, por este regresso ao jogo económico. Já tinha cá estado connosco em outubro para falar um bocadinho deste livro e dos propósitos deste trabalho. A verdade é que, tendo em conta aquela que foi a novela da saída de Jorge Jesus do Benfica, achámos que seria interessante tê-lo de novo cá no programa para falarmos especificamente deste caso concreto. O que eu começo por lhe perguntar é o que é que falhou, à luz de todos os conceitos que podemos ler no livro Treinador de Elite, Quem És?, que o doutor lançou no final do ano passado. À luz desses conceitos, o que é que falhou na liderança de Jorge Jesus no Benfica para que acontecesse o desfecho que todos assistimos? Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado por este renovado convite, é sempre um privilégio estar convosco no Jornal Económico, um voto de especial de um ótimo ano, não só para os presentes, mas para todos aqueles que acompanham o Jornal Económico. Relativamente à questão que coloca em concreto e à saída do Jorge Jesus, é evidente que nós nos vamos, pelo menos eu irei pronunciar, exclusivamente e em função das notícias que têm vindo a público e procurando fazer aqui uma peneira entre aquilo que indiciariamente é informação e contra-informação, porque vai-nos dizendo a sensibilidade e a experiência que desde a véspera da saída e nos dias seguintes assistimos aqui quase que de forma muito dissimulada a respostas e contra-respostas, portanto cada uma das partes certo. A querer defender a sua posição para sair o menos chamuscado possível. Do ponto de vista daquilo que foi a investigação que foi feita e também aquilo que verti no livro, é evidente que hoje em dia o treinador da elite e o treinador enquanto profissional de uma concreta área do futebol profissional está numa posição cada vez mais fragilizada. Isto eu vou responder concretamente ao que me pergunta, mas Sim. acho que é importante fazer este introito. E está cada vez mais fragilizada, porquê? Porque mesmo em ligas que normalmente eram ligas em que se verificava uma relação laboral muito mais estabilizada, como por exemplo a Premier League, nós estamos em janeiro, portanto estamos com sensivelmente a meio da época e já assistimos a 7 ou 8 mudanças de treinador. Em Portugal ainda não terminamos a primeira volta e há clubes que já vão no seu terceiro treinador. O que é que isto significa? Significa que nós, que normalmente olhávamos para o treinador como o elo mais fraco e sujeito essencialmente a uma orientação resultadista em função dos seus resultados, aquilo que verificamos é que impõe-se aqui uma análise além resultados, porque, como é óbvio, e pegando no exemplo português, um treinador, um clube que em 14 jornadas tem 3 treinadores, isso significa que cada treinador fez, por média, 5 jogos. 5 jogos é um macrociclo de um mês. É evidente que o que é que tem que se colocar aqui como acento tónico? Não é necessariamente ou exclusivamente a vertente do resultado que está aqui em causa. Há todo um conjunto de outros elementos que, na minha perspectiva, vão sendo cada vez mais frágeis, cada vez menos trabalhados e que deixam os treinadores numa posição mais frágil, salvo o plenário. No que diz respeito, em concreto, à saída de Jorge Jesus, há aqui, do ponto de vista da análise do treinador e destes elementos que são abordados aqui no livro que eu publiquei, uma dissertação, há aqui 3 ou 4, essencialmente 3 aspectos que terão que nos ressaltar de imediato. O primeiro deles tem a ver com o modelo de liderança. Um segundo tem a ver com a composição das equipas multidisciplinares e aquilo que terá sido ou não o relacionamento entre o treinador, o seu diretor desportivo e depois a estrutura societária que define quais são os princípios que pretende perseguir para o futebol profissional. E um terceiro elemento extraordinariamente importante que tem a ver com a comunicação. Comunicação essa que, do ponto de vista daquela que é a relação, e eu faço aqui um parênteses, não tenho em relação a Jorge Jesus, do ponto de vista do treinador,
qualquer rebuço em considerar um treinador, naturalmente, um grande treinador com um percurso desportivo que merece o máximo respeito. Mas, do ponto de vista daquilo que é a liderança, do ponto de vista daquilo que é a comunicação, do ponto de vista daquilo que é a sua inteligência emocional, nomeadamente na relação que tem com terceiros, seja por via da aptidão social, seja por via da empatia, é evidente que seria uma incoerência absolutamente irreversível da minha parte considerar Jorge Jesus um treinador de elite. Porquê? Porque qualquer um de nós consegue ver, nomeadamente ao nível da comunicação e ao nível da sua inteligência emocional, fragilidades gritantes. E é evidente que tudo isso, todo este conjunto de elementos, depois, são elementos que estão entre si absolutamente interassociados, que são indissociáveis. Porque eu, quando lidero, eu quando eu tenho um ato, quando eu numa conferência de imprensa tenho uma determinada intervenção, eu estou a manifestar uma forma de liderança. Mas não estou só a manifestar uma forma de liderança, estou também, do ponto de vista do desenvolvimento da minha inteligência emocional na relação com terceiros, a desenvolver ou não vertentes de empatia ou de aptidão social. Esta comunicação que eu tenho quando faço uma conferência de imprensa é uma comunicação que há de ser analisada não só na relação que eu tenho com os jornalistas quando estou a responder, mas também na relação comunicacional que daí possa resultar com os meus jogadores, com o meu diretor desportivo, com a minha estrutura, com os meus adeptos, e depois, se eu quero ou não utilizar essa comunicação para atingir determinados fins. Eu creio Dr. Sherry, peço desculpa, deixe-me só alargar um bocadinho também o debate, e falou desse aspecto da comunicação, que é um aspecto muito importante, e eu gostaria precisamente de perguntar ao João Marcelino se consideras que este aspecto da comunicação foi fundamental para que se desse este desfecho. Eu acho que é também, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu acho que é um fator extremamente importante e, portanto, subscrevo as palavras do professor Gerry sobre a importância da comunicação e da inteligência emocional, se bem que no caso, digamos, daquilo que foi o falhanço do Jorge Jesus, e foi um falhanço, tenho que pôr, como analista, em primeiro lugar, sobre a mesa, o facto de ele não ter conseguido resultados. Ou seja, isso é a coisa mais importante que falhou na ligação, nesta segunda ligação de Jorge Jesus com o Benfica. Ou seja, ele prometeu, quando chegou, toda a gente se lembra das palavras dele, que o Benfica iria jogar 3 vezes mais, iria arrasar. Ora, tudo isso se consubstanciou em títulos 0 e, portanto, essa é a principal causa, para mim, do falhanço dele. Segundo, mesmo com o apuramento para a segunda fase da Liga dos Campeões, João? Mesmo com o apuramento para a segunda fase da Liga dos Campeões, que é extraordinário e importante do ponto de vista financeiro, mas que não é um título, não é? Também se pode pôr assim, ele conseguiu esse apuramento e foi importante, eu reconheço, mas também ele tinha falhado o apuramento direto, que foi conseguido pelo Sporting e pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, há aqui podemos olhar isso com um copo meio vazio e meio cheio. Depois também perceber que o Jorge Jesus foi contratado numa determinada época com um outro presidente e que não é provavelmente também o treinador deste presidente, nem o treinador que o Benfica pretenderá para aquilo que será uma política nova desportiva no futuro a curto prazo. Eu tenho a minha íntima convicção de que quais fossem os resultados que Jorge Jesus conseguisse esta temporada, que não iria ser o treinador do Benfica a partir de junho do próximo ano. Dito isto, acho que sim, voltando ao campo da comunicação, basta comparar com aquilo que é hoje o modelo de referência dessa área em Portugal, que é o Ruben Amorim, claramente, para perceber que Jorge Jesus está muito longe daquilo que é um treinador de elite nesse ponto de vista. Vejamos também, se quisermos ir do ponto de vista internacional, o que é que vale, por exemplo, Pepe Guardiola e Jürgen Klopp nessa matéria, ou Nagelsmann, ou outros treinadores, como o Carlo Ancelotti, que é da mesma geração de Jorge Jesus, mas que é muito melhor. Eu acho que, aliás, deste divórcio, não querendo também estender, deste divórcio entre o Benfica e Jorge Jesus, acho que deve surgir uma profunda reflexão sobre aquilo que Jorge Jesus quer para o futuro. Ele anunciou claramente que quer treinar durante mais 10 anos. E eu não tenho dúvidas que ele, do ponto de vista técnico e de direção de equipa, será um bom treinador, já os resultados falam por ele, do ponto de vista daquilo que é o seu relacionamento com o grupo de trabalho, com os jogadores, mas não só, com toda a gente que trabalha à volta. Eu tenho múltiplas referências, enfim, de fontes absolutamente fidedignas, que ele é um treinador que se mete em todas as áreas e que não respeita
até do ponto de vista médico, do ponto de vista, digamos, das responsabilidades das pessoas que estão à volta dele, ele acha que sabe um pouco de tudo, e eu acho que ele devia afunilar um bocadinho mais. Aquela questão das equipas multidisciplinares que o Jerry Silva falava, não é? Exatamente, e que, portanto, se trabalham com ele, são pessoas que ou não têm competência claro, tem que se confiar. E tem que ser afastado, ou então têm que ser respeitadas. É tudo isso que faz hoje em dia. Não é só uma boa estrutura de direção de uma equipe de futebol, é uma boa estrutura de direção de qualquer empresa, mas sobretudo também no caso do Jorge Jesus e nesta gota d'água em que surgiu, digamos, a separação definitiva entre ele e o Benfica, perceber que nenhum general pode vencer uma guerra se não tiver a confiança dos seus soldados. E o Jorge Jesus, como nós temos repetido as provas disso, falha muito nesse relacionamento com os jogadores. Os jogadores hoje sempre foram, mas hoje cada vez mais são pessoas que bem preparadas do ponto de vista cultural e com mais mundo, e tem que ser respeitado. E o Jorge Jesus insiste em tratar as pessoas. Isso há múltiplas provas de vídeo, até do Benfica, por exemplo, com o Lucas Veríssimo, com outros, em que ele, porventura, não respeita, não ouve, não trabalha a equipa, e isso é cada vez mais fundamental. Ele vai ter que refletir sobre isso antes do próximo desafio que decidir aceitar. E essa é uma deixa muito interessante para introduzir o Nuno no debate. Nuno, fica aqui um bocadinho a sensação com esta saída do Jorge Jesus do Benfica, que faliu por completo a relação entre o treinador e os jogadores. Fica também a sensação de que foram um bocadinho os jogadores que empurraram o treinador para fora do clube. Isto é admissível num clube com uma gestão que se quer profissional a todos os níveis, em todos os departamentos? Olá, Zé Carlos, eu estava a ouvir o João a falar e estava a concordar mentalmente e estava a concordar até com a cabeça, que é uma coisa que eu nem sequer devia fazer, mas estava a concordar por uma razão muito clara. Para mim é a falência daquilo que é o clube em si. É impossível um clube profissional dar espaço a que eu digo mero treinador, consiga interferir nos outros trabalhadores da empresa, ou seja, no departamento médico, no departamento financeiro, o que quer que seja. Isso não é os sintomas de uma empresa a funcionar como deve ser. E, portanto, o João dizia, o general e os soldados, os jogadores. Eu acho que até que o treinador nem sequer é o general da empresa. Portanto, há alguém que deveria estar acima do treinador, que toma uma série de decisões de coordenação de todos estes departamentos que estávamos a falar. E, portanto, isso é um sintoma de que o Benfica não está a ser gerido como um clube orientado para os resultados desportivos de sucesso. Porquê? Porque se deixa que um treinador interfira com o departamento médico, que interfira com outras questões que lhe estão fora daquilo que é a sua alçada e é aquilo que está fora daquilo que é o seu pay grade, como se costuma dizer, então tudo está mal de raiz e há muita coisa que tem que mudar. Eu deixava só mais uma nota em relação à questão da comunicação, que eu também achei muito interessante. O José Mourinho, quando está a ganhar, é um comunicador fantástico, mas o José Mourinho, quando está a perder, é um arruaceiro, e isso os jornais ingleses não lhe perdoam, os jornais espanhóis não lhe perdoam, os jornais italianos não lhe perdoaram. Portanto, a ditadura do resultado não é só naquilo que é o próprio Ruben Amorim. Se o Ruben Amorim começar a perder, vai deixar de ser um gênio na comunicação. E os adeptos também não vão gostar disso, e os próprios jornais vão lhe cair em cima sempre que ele disser alguma coisa mais errada. Portanto, a ditadura dos resultados a isso obriga. O que eu acho é que a estrutura dos clubes tem que estar lá para aguentar essas mudanças de temperamento, essas mudanças de discurso ou essas mudanças de registro. Os clubes têm que estar lá para, com o seu profissionalismo, aguentar isso em nome de um projeto que foi criado e foi pensado e planeado de raiz. Se isso não existir, o clube não tem grande margem para conseguir, de forma consistente, aceder à Liga dos Campeões, aceder aos 50 milhões de euros que isso representa e conseguir planear a sua próxima época e as suas próximas épocas com tranquilidade. Dr. Jerry, e de facto o Nuno estava aqui a falar deste aspecto da estrutura do clube e como é que a mesma deve, de certa forma, impor que haja aqui um respeito da parte do treinador relativamente àquelas que são as várias áreas e as várias valências. Compreende-se que Jorge Jesus tenha sido uma aposta muito, muito grande. De facto foram gastos em termos de contratações, de valor de contratações, foram gastos cerca de 130 milhões
de euros em época e meia, que foi mais inclusivamente do que o valor que a Benfica SAD gastou com contratações para Rui Vitória, que esteve 3 épocas e meia no Benfica. Como é que um clube deve, de facto, conseguir impor aqui alguma estrutura e alguma hierarquia para que as coisas funcionem de forma correta? Algumas notas sobre essa matéria e também no seguimento das duas anteriores intervenções. É evidente que quando nós dizemos que o treinador de élite é um treinador de élite que tem pelo menos estes instrumentos que resultam desta dissertação, esta dissertação, apesar de incidir sobre aquilo que é o treinador de élite, eu diria que é uma dissertação transversal. Porquê? Porque quando nós analisamos o treinador está integrado numa estrutura e essa estrutura societária também há de ser uma estrutura societária que há de obedecer a princípios de liderança, há de obedecer a princípios de inteligência emocional, há de obedecer a princípios que permitam ou não a definição dos seus modelos de organização internos e da composição das suas equipas multidisciplinares, e também é uma estrutura que está sujeita a uma comunicação. Ou seja, da mesma forma que nós dizemos o treinador de elite, no âmbito desta investigação, deve ter um determinado modelo de liderança, deve ter uma inteligência emocional, mentorização, ter muita atenção e muito cuidado com a composição das equipas multidisciplinares, uma comunicação de élite. Mas este treinador está integrado numa estrutura essa que tem que obedecer a esses mesmos princípios e, portanto, é absolutamente essencial dizer assim, perante um líder como Jorge Jesus, que liderança é que existe no clube? São lideranças compatíveis ou incompatíveis? São lideranças capazes de se adaptar, de se moldar à situação e aos objetivos ou não? Do ponto de vista da inteligência emocional e da comunicação, o clube segue uma determinada comunicação e tem um determinado objetivo em termos de empatia ou de aptidão social e de motivação, coincidente ou não com este treinador. Porquê? Porque depois, quando nós analisamos a composição das equipas multidisciplinares, nós percebemos que há, ao nível da composição das equipas multidisciplinares, necessariamente uma ponte que é feita entre a estrutura que é supervisionada ou hierarquicamente dominada pelo treinador ou a sua equipa, mas depois há que haver aqui uma ponte entre o treinador e a sua equipa e a estrutura societária ou a administração. E normalmente essa ponte é feita através de quem? Através do diretor desportivo. E este diretor desportivo, normalmente é este diretor desportivo, também ele, no seu relacionamento, está sujeito com o treinador, por um lado, a mecanismos de comunicação. Porquê? Porque se os canais de comunicação não forem primeiro coincidentes e não forem de forma aberta, naturalmente que se perde comunicação e que se vão criando hiatos nesta comunicação e neste relacionamento. E depois há aqui outra questão que tem a ver com aquilo que no livro resulta do denominado ciclo ODA, que é observar, organizar, decidir e agir. E o treinador no seu dia-a-dia tem que observar, tem que organizar, tem que decidir e agir. Mas também tem que organizar, observar, decidir e agir da mesma forma que a estrutura societária tem que o fazer. E o Dr. João Marcelino fazia referência ao treinador do Bayern, e o treinador do Bayern recentemente teve uma intervenção absolutamente deliciosa, porque ele dizia o seguinte: se tens grandes qualidades táticas, mas não és bom na gestão humana, nunca traz êxito. E, portanto, nós hoje em dia, nas relações que temos, seja de treinador, seja de administrador, seja de um chefe de redação, nós estamos essencialmente e num primeiro momento a trabalhar relações humanas e relações comportamentais. E a partir desta capacidade de relacionamento humano e relacionamento comportamental é que tudo o resto se vai desenvolver. O Arsène Wenger dizia também numa intervenção interessantíssima que teve, que eu meço a probabilidade do meu êxito pela qualidade das relações que eu tenho no meu balneário. Ou seja, se as relações, a capacidade de relacionamento e o humanismo e a gestão comportamental funcionar em pleno no meu balneário, a partir daí eu tenho probabilidades de tudo o resto poder desenvolver-se com qualidade. Isso não funcionando natural. E nós, sem entrarmos em detalhes, sem melindrar quem quer que seja, e em função daquilo que temos, não usando nenhuma informação privada, também com algumas de fontes que naturalmente dou como absolutamente fidedignas, vamos esquecer essa parte e vamos analisar aquilo que nós vemos. E quando nós vemos uma intervenção de Jorge Jesus, nós conseguimos encontrar a antítese de tudo isto. Desde logo porque vemos uma comunicação centrada no eu, não a nós. Nós não conseguimos ter uma intervenção de Jorge Jesus em que vejamos manifestações de empatia ou de aptidão social. Não vemos isto.
E, portanto, a partir daí, tudo o resto, numa era cada vez mais exigente e cada vez mais humanizada, apesar de nós vivermos num esclavagismo material, em que cada vez mais o futebol é virado para o rendimento, mas é virado para o rendimento tendo sempre por base o seguinte: seres humanos, sejam os jogadores, sejam os treinadores, sejam os médicos, sejam os roupeiros, e portanto, se estas relações num primeiro momento não funcionarem, tudo o resto vai Nada acontecer. funciona, não é? Doutor, muito obrigado por ter estado connosco e por ter-nos ajudado a perceber um pouco daquilo que são as relações dos treinadores com a estrutura que os circunda. Muito obrigado então por estar connosco neste regresso do Jogo Económico. Contamos consigo naturalmente para outras análises e para outros temas. Muito obrigado, doutor Jerry Silva. Eu é que vos agradeço. Muito obrigado. Agradeço e continuação de muito êxito e muito sucesso no próximo ano para todos. Muito obrigado. Já a seguir passamos então para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo João Marcelino e para a escolha de protagonista para esta semana. João, Vítor Magalhães. Presidente do Moreirense, aqui em 5 anos e meio, já vai em 15 treinadores. Só Ivo Vieira, em 2018 e 2019, que fez uma época completa. Este ano vai já para o terceiro treinador, houve João Henrique, o Lito Vidigal, que orientou a equipa agora em meia dúzia de jogos, mais concretamente 5, portanto não foram 6, foram 5, portanto se deve acreditar a este homem. A colocação do Moreirense no mais alto nível do futebol nacional, que aconteceu no século XXI com ele, também, lembro-se, também já foi presidente do Vitória de Sport Clube de Guimarães. A verdade é que todas estas mudanças significam que há uma certa incompetência, uma certa incapacidade para definir um caminho coerente para o futebol do Moreirense. O que é que se quer, o que é que se pretende ao nível de sistema de jogo, de modelo de jogo, tudo isso está digamos, em exibição. E eu tenho para mim há muito tempo isto, ou seja, quando vejo um clube a mudar muitas vezes de treinador, isso não significa que esses treinadores falharam sempre, significa que as pessoas que os contrataram não sabem, não conhecem o perfil dos treinadores e porventura não saberão o que é que querem para o futebol desse clube. E desse ponto de vista, acho que Vítor Magalhães tem sido, continua a ser, vai voltar a escolher um outro treinador, uma figura pela negativa no futebol em Portugal. Nuno, passamos para o teu protagonista, Jorge Nuno Pinto da Costa. Jorge Nuno Pinto da Costa, sim, passaram-se bastante tempo, até algum tempo desde o jogo da vergonha entre o Benfica e a Belenenses Sade. Aparentemente não se aprendeu grande coisa, os dois clubes estão neste momento a conversar sobre um possível adiamento. O Estoril tem mais de 30 elementos do seu plantel e associado, e elementos associados infectados com Covid-19. Existe um risco iminente, um risco muito, muito plausível de que não tenham jogadores suficientes de novo quando tiverem que subir ao relevado. E o que é que acontece? Depois de todas as críticas que surgiram à forma como não foi adiada, como os clubes não conseguiram encontrar uma solução, desta vez o Estoril quis mesmo adiar o jogo, pediu mesmo adiar o jogo já a antever o que pode acontecer, e o Futebol Clube do Porto decide que não quer por uma questão de calendário. E, portanto, mais uma vez, podemos chegar ao fim de semana e estar de novo a discutir o jogo que nunca devia ter realizado e chegar à segunda-feira e estar outra vez a ver o campeonato português nos jornais internacionais como uma anedota. Nuno, e nessa sequência, o teu número da semana, 38. É o 38, é o número de dias que passaram desde esse jogo que não deveria ter ocorrido. Durante a semana que antecedeu esse jogo, muito se falava que poderia acontecer, que algo deveria ter acontecido, que a Liga devia ter tomado uma atitude, ou seja, já se estava a ver a luz do comboio a entrar pelo túnel dentro, e acabou por toda a gente acabar por virar a cara para o lado, e as coisas aconteceram da maneira como não deveriam ter acontecido. Neste momento o que nós vemos é um silêncio total da Liga, e esses 38 dias, pelo menos, pelos vistos, resultaram numa alteração das regras, mas não mudou numa alteração daquilo que é a atitude dos dirigentes da Liga, no sentido de serem muito mais assertivos naquilo que deve ser a defesa dos interesses do futebol. João, na primeira parte falámos de números do Transfer Market e é precisamente o número desse site que tu queres trazer para o número da semana, 126.
Sim, 126. E até na segunda parte falámos sobre Jorge Jesus e a influência que teve no futebol do Benfica. E eu trago aqui os 126, que é a valorização do plantel do Sporting entre agosto de 2020 e dezembro de 2021, portanto de 110 milhões de euros para 249, como talvez não é a principal, porque a principal são os títulos, mas outra das grandes conquistas de Ruben Amorim no Sporting, é que valorizou o plantel, os títulos valorizam o plantel faz, a qualidade do plantel faz chegar aos títulos, com isso também conseguiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e agora o apuramento para a fase seguinte e, portanto, tem sido um tempo fantástico do ponto de vista de recuperação futebolística e financeira do Sporting, associada à peça fundamental de uma equipa de futebol, que é e está sempre o treinador. O Sporting está de parabéns com o Ruben Amorim e o Ruben Amorim está de parabéns por tudo aquilo que tem feito no Sporting. João Marcelino, Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.